Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Todos felizes com Cristo? Amém. Nós vamos trabalhar um assunto sobre hoje prosperidade que havia falado, né? E nós vamos trabalhar isso à luz da Bíblia. Se você trouxe papel e caneta, quiser marcar, bem interessante. Coloca para mim o estudo aí, por favor, Mateus. Nós vamos... Eu escolhi 6 ou 7 itens na cultura judaica, tá? E depois trouxe o que a Bíblia diz para nós que somos cristãos. E é interessante que toda a cultura judaica, ela, formada dentro do Torá, usaram os livros bíblicos como provérbio, ensinando o que é prosperidade. E eu achei muito interessante. Depois vamos ver o que a Bíblia diz sobre a prosperidade. Não tem nada a ver com riqueza, dinheiro. Você pode ter dinheiro, a pessoa joga aí, né? Recebe uma herança, mas a prosperidade é uma coisa que é dom de Deus. Se é dom de Deus, e é um dom que eu preciso aprender na palavra. Todos nós que viemos a Cristo e aceitamos Cristo como único e suficiente Salvador, temos essa legalidade, só que precisamos aprender como ter prosperidade, o que eu preciso buscar dentro da sabedoria para ter uma vida de prosperidade. O que a Bíblia me dá essa legalidade? Então vamos lá. Riqueza qualquer um pode alcançar, mas prosperidade apenas Deus pode te dar. Então não tem como eu ter prosperidade. Pastor, pessoas do mundo podem ter prosperidade? Sim, independente da religião da pessoa. Há itens que eles fizeram, que nós vamos abordar aqui, tá? Então vamos lá, ó. O dom de Deus é um dom de Deus que é pouco ensinado, é a prosperidade. De todas as igrejas evangélicas que eu já passei, que não são muitas, são 3 com essa, poucas vezes eu vi alguém ensinando sobre prosperidade, tá? Então vamos lá. Primeiramente vamos entender o significado. A etimologia da palavra prosperidade é do latim, né? Prosperitate tem um significado de boa sorte, ventura, felicidade, boa saúde. A prosperidade, segundo a especialista em língua portuguesa, é uma palavra que vem do latim e significa também um estado, uma qualidade de próspero, feliz, abastado, que está em plena ascensão. Na Sagrada Escritura, que encontramos alicerces da prosperidade ensinada para o povo judeu, sendo assim, é lógico buscarmos entender quais são os segredos da prosperidade judaica por milhares de anos. Sempre digo aqui, você conhece algum judeu pobre? Conhece? Eu não conheço. Você conhece algum judeu que mora no Coab? Também não. Tá? Aonde você for, eles estão no melhor bairro, é aquela coisa toda. Então vamos ver o porquê essa raça, né? Esse povo milenar, até hoje, já foram destruídos várias e várias vezes. Quem gostar de história, viram que eles foram arrasados na Europa, foram arrasados na Segunda Guerra Mundial. Se nós voltarmos no passado, foram arrasados pelos babilônicos, foram arrasados pelos assírios, olha, pelos filisteus, e está até os dias de hoje. Você não vê mais nenhum babilônico entre nós, você não vê mais nenhum assírio entre nós, você não vê mais nenhum filisteu entre nós. E esse povo está. Amém, igreja? Primeiro, tem vários, mas eu achei o mais interessante ser perfeito. O que é isso, pastor? Provérbio capítulo 22, 29, tá dentro da cultura judaica. Você já observou um homem perito em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Então, ser bom no que faz. Eu estava essa semana fazendo compra com a minha esposa, e eu sou muito observador. No açaí, né, amor? Nós somos, cadê a Zana? No açaí. E eu achei interessante. Eles estavam repondo mercadoria e eu estava empurrando o carrinho. Aí você vê 3, 4, 5 funcionários conversando, dizendo assim: eu vou fazer o que der. Vou fazer o que dá, sabe? A gente está ali fazendo compra. Falei, poxa, a pessoa está ali, não está porque foi laçado. Não, ele deve ter enviado um currículo, foi trabalhar porque ele quer, não está ali trabalhando por obrigação, né? Foi obrigado a trabalhar de jeito, de maneira alguma. E reclamando. Tá? Então, uma do quesito prosperidade, da ideologia do povo judeu, é ser bom naquilo que faz. Se você é bom naquilo que faz, você pode, aonde você for, as pessoas vão. Ser perito naquilo. Tá? Não é ser meia boca naquela área. Ou fazer reclamando. Não. Quer chamar a prosperidade, então seja perito naquilo que faz.
2, tem uma cultura de empreendedor. Tá? Infelizmente, no povo brasileiro é difícil. A maioria do povo vende um almoço para comer na janta. Nós temos que mudar essa política. Nós temos que mudar essa ideologia. Para ser empreendedor, basta observar as oportunidades e problemas que existem e imaginar as soluções e colocá-la em prática. E nisto o povo judeu tem muita experiência. Todo projeto da ciência, tá, vai ter um judeu comandando. A primeira criança de proveta, gerada em 1900, o estudo começou em 1967, foi gerado na década de 70. Tá? Quem era a pioneira era uma médica, Sara, cientista, né? Sempre tem um judeu, né? Que entrou no século passado, né? Einstein, na teoria da evolução, e assim sucessivamente. Por que, igreja? Observe, não temos uma vida mecânica. Levanta, vou trabalhar. Não, e não preste atenção na vida. Para você ter ideia, lembra nos anos 90, nos anos 80, que tudo era velcro? Lembra disso? Carteira era velcro. Lembra dessa época? Veio para aqui no Brasil, andando na roça aqui, viu aquele garrapicho, teve a ideia e desenvolveu o velcro. Só uma pessoa vinha lá de fora, tá? Para desenvolver o velcro, só porque viu o garrapicho grudar na roupa dele. Você entendeu? Então, tem ideia. 3, ter mentores. Olha o que a Bíblia vai dizer em Provérbios 15, 22. Quando não há conselho, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselhos, eles se afirmam. Mentores são pessoas que estão ou já estiveram onde você deseja estar. Então, tenha. Eu, por ter nascido na igreja, né, fui pastoreado por muito tempo, toda a minha infância, minha adolescência e minha juventude, por um pastor chamado pastor José Ezequiel da Silva. E eu falei, nossa, esse homem será o meu mentor. Tinha vários pastores, mas esse homem será o meu mentor. Por quê? Um homem de sabedoria. Tá? Então, na área espiritual, eu tinha esse mentor, esse pastor José Ezequiel da Silva, que já dorme no Senhor. Tá? Tinha outros mais. Tinha meu pai como mentor. Era um homem que tinha pouca cultura, era analfabeto, mas tinha uma inteligência. Eu achava aquilo e falei, poxa, esse homem nunca estudou, mas tem um conceito da vida. Então tenha mentores, homens que, sabe, que te leva para o bem, que te faz pensar, que muda a sua vida, que chama a atenção da sua razão. Porque nós somos guiados pelo sentimento, pelas emoções. E no quesito prosperidade eu não posso ser guiado pelas minhas emoções, pelo meu sentimento. Então, tem um mentor. Não tem coisa melhor de ter um mentor. Chamado o quê? Bíblia. É um livro milenar. Os judeus até os dias de hoje usam ela. Tá? Não são salvos porque o próprio Jesus tirou isso do coração deles para não querer no Messias, que é Jesus. Só isso acontecerá quando a porta da graça fechar e a igreja for arrebatada. Aí vai ser para judeu. Porque eles vão dominar o mundo no milênio, juntamente com a igreja. Tá? 4º item, igreja. Aceitar a repreensão. O segredo da prosperidade judaica é aceitar a repreensão. Olha o que Provérbios 13, 18 vai dizer. Pobreza e afronta virão o que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será o que? Honrado. Nós estamos numa geração que é difícil. O ser humano não aceita a repreensão. Tudo é baderna, tudo, a começar dos nossos filhos. Os filhos de hoje, desde que apareceu aquele programa nos anos 2000, da Super Nani, eu via criança dominando os lares, criança deixando os pais. Então, isso cresce um conceito de não obedecer. Volta lá, por favor. Volta lá no 4, por gentileza. Aceitar a repreensão. Obedecer. Se você quer ter uma prosperidade, aceita a repreensão. Ninguém é absoluto. Quer prosperidade? Opa. Alguém te orientou? Não aceita aquilo com repreensão. Fica, não. Abaixa a cabeça. Obedeça. 5. Ter um bom nome.
Uma frase muito falada no meio do povo judeu: reputação é aquilo que chega antes de você. Provérbios 22:1, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza, do que ouro. Bom nome. E nós, né, gostamos, o povo brasileiro gosta de sujar o nome por tanta coisa, gente. Honre o nome. Está honrando a sua família, está honrando o sobrenome do seu pai, dos seus avós. Honre o nome. Olha, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Tá? Então, honre o seu nome. 6. Guardar dinheiro. Provérbios 21:20. Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Então, outra frase usada pelo povo judeu: não tem dinheiro guardado, você não terá paz para aprender o que precisa para prosperar. Sem dinheiro guardado, você nunca será verdadeiramente próspero. Quer ter prosperidade? Tenha dinheiro guardado. Uma hora surge uma oportunidade. Infelizmente, nós vivemos num mundo como consumista, né? Um mundo que essa facilidade do cartão de crédito, meu Deus do céu. Tem pessoa que não sabe, né, trabalhar no cartão de crédito e faz em 1000 vezes aquela coisa toda, né? Igreja, eu só uso o cartão de crédito em última situação. Inclusive, eu estava namorando para comprar uma bomba bomba de água lá para a chácara, né? Estava namorando ela. E aí o que acontece? Conversando com a minha esposa, ela falou: olha, você tem muito ponto, né? E você pode abater. E a minha fatura do cartão quando vem a anuidade, né? A gente liga lá até para abater a anuidade. Aí comprei. E a pontuação que eu tinha acabou abatendo a parcela. Entendeu? Vai usar o cartão por uma extrema necessidade. Se você não tiver controle. Tem pessoas que têm controle. Pessoas que já utilizam o cartão daquela forma, né? Mas se você não tem controle, tá? Não use cartão. 7. Ter união. Desde do patriarca Abraão até os tempos atuais, observamos a constante necessidade judaica de se adaptar em outros locais. Essa necessidade de adaptação, certamente, contribuiu para que se tornasse mais unido, para que se ajuntasse, para que valorizasse o poder da união como família e como comunidade. Tanto que nos salmos mais belo e conhecido é o salmo de número 133. Quão bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Sem união não há prosperidade, igreja. Tá? Sem união não há prosperidade. Nós éramos para ser PhD nesta área de comunhão. Éramos porque conhecemos a verdade. Em qualquer ciclo do mundo lá fora você vê uma certa comunhão. Não união, estou dizendo comunhão, tá? E nós que conhecemos a verdade era para ser PhD nesta área. Se você quiser prosperidade, tenha comunhão, tá? Para com Deus e para com o próximo. Já demos uma olhada na cultura judaica. Agora vamos olhar o que a Bíblia diz para o cristão sobre a prosperidade. Esses 7 itens que eu coloquei eu achei bem interessante. Eu li bastante sobre a cultura judaica, né? Porque sempre achei ele muito próspero. O que eles fazem para ter prosperidade usando a Bíblia? Eu vi que eles usavam a Bíblia. Então vamos agora entender para nós cristãos, tá? Para entender o que é prosperidade segundo Deus, temos que compreender para onde os olhos do Senhor estão voltados. Se você for lá para 1 Samuel, capítulo de número 16, do verso 7, o Senhor diz a Samuel: não atentas para a aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para dentro do coração. Você, na qualidade de cristão, quer prosperidade? Nós vamos ensinar aí. Mas a prosperidade, primeiramente, ela tem que nascer aqui. Se não nascer aqui, você não tem prosperidade, tá?
Ó, dessa maneira, a prosperidade de Deus e a prosperidade do mundo são totalmente diferentes, até mesmo oposta. O homem olha, cobiça, deseja e almeja o que está diante dos olhos, bem materiais, dinheiro e posse. Mas o Senhor olha para o coração, sentimento que move o homem, que gera intenção, que gera pensamentos. Preste a sua atenção, o que o homem mais sábio da Bíblia disse, Eclesiastes capítulo 5, 19, ó. E quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e fazenda, lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho. Isto é o quê? Dom de Deus. Dom de Deus. Se é um dom de Deus, cabe a qualquer um de nós aqui buscar. Não foi a capacidade, não. Deus deu um dom que gerou aquela capacidade. Se é Deus que dá e nós servimos a Ele, devemos pedir. Entendeu? Devemos pedir. Porque se não fosse dom, se fosse mérito, né? Ah, a pessoa nasceu num lar abastardo. Não, é dom de Deus. É dom de Deus. Então vamos lá. Existem algumas coisas básicas que nós precisamos saber a respeito da prosperidade divina em nossas vidas e como manifestá-la. Por esse motivo vou falar alguns ensinamentos que Deus dá aos cristãos sobre esse assunto. Entenda que a prosperidade é um dom que inicia com a sua ação interna em nossas vidas, muito antes do que o seu equivalente físico, do que, né, as pessoas estão vendo. Não, primeiramente é lá, é interno, é dentro de você, tá bom? Ao ser visível às demais pessoas. E aqui está um dom, né? Aqui está um dos maiores segredos da manifestação deste dom. Quiser marcar, isso é muito bom. É aqui que está um dos maiores segredos do dom da manifestação. Antes de uma pessoa manifestar a prosperidade visível, ela precisa primeiramente, invariavelmente, pela fé, plantar em seu coração a prosperidade invisível. Pois a fé também é a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11, 1. É neste momento que eu quero que você entenda que não há prosperidade sem abundância. Então, você quer ser próspero? É aqui dentro. Se não for, não tem como você ser próspero e ser mão fechada. Não tem como ser próspero e ser aquele cara que se colocar um sorrisal na sua mão, atravessar do outro lado. Eu estou falando de prosperidade, eu não estou falando de riqueza, de bem. Não, estou falando de prosperidade como pessoa. Porque isso vai gerar. Tá? Porque tem pessoa que, pelo amor de Deus, não abre a mão nem para dizer adeus. Não tem como ter prosperidade. Infelizmente, essa legalidade, essa prática, essa ação, você vai dar legalidade a mamon. Há muitos crentes, cristãos, dentro da igreja, trocentos anos, não há prosperidade, sempre entra ano, sai ano, é aquela situação difícil, vendendo um almoço para comer na janta, nunca pode fazer isso, nunca dá para fazer aquilo, sempre aquela coisa. Por quê? Não tem. Não tem gente. E, igreja, eu sou observador. Tá? Eu sou observador. Na própria família, há casos que, não só na família, né? Há casos do parente mais próximo, irmão meus. Então, se você quer entender o dom da prosperidade, primeiramente, não feche a mão. Não seja pão duro, tá? Ser pão duro, né? Atravessar um lago com um sorrisal na mão. Fixe isso no seu coração, pois uma coisa não existe sem a outra. Acompanhe essa explicação abaixo. Entenda bem, dê uma olhada, ó. Prosperidade mais abundância, dom de Deus. Prosperidade menos abundância é engano e vaidade. Se você quer prosperidade e é dom de Deus, seja uma pessoa. Mas prosperidade sem abundância, não. Você é próspero, né? Tem aquela coisa toda. Ah, mas eu não posso fazer isso, e amanhã o que eu vou fazer? Não seja escravo do dinheiro. O dinheiro é para te servir. O dinheiro é para te servir.
Não deixa o seu coração ser escravo do dinheiro. Entrou numa loja, viu, gostou, compre. Não vou comprar não, eu vou comprar esse mais baratinho. Outros tipos de pessoa ganha um presente e guarda e talvez nunca usa. Não, quando eu tiver uma casa melhor, quando eu tiver isso melhor, eu vou usar. Está lá guardado. Está lá no guarda-roupa, né? Está guardado. Não pode ter essa mentalidade. Você não sabe o dia de amanhã. Use! Use, igreja. Bom? Então, olha, prosperidade mais abundância é dom de Deus. Prosperidade ou riqueza sem abundância é engano, é vaidade, viu? Tá? Você pode dizer, pastor, não entendi. Então vamos lá. Abundante é ter mais do que o suficiente para a necessidade, porém sem excesso ou extravagância. Todos que aceitam a Cristo em sua vida recebem dele uma infinidade de dons, entre elas a prosperidade e a abundância. Mas nem todo tem manifestado esse dom, porque para isso é preciso aprender. E eu coloquei alguns itens bem interessantes. Vamos lá. Primeiro, olha o que o Paulo ensina aos irmãos de Corinto. Paulo mostra o motivo correto pelo qual Deus quer que você prospere. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Deus quer isso. Se o Deus que eu sirvo quer isso, por que eu não me posiciono? Porque preciso posicionar, preciso me aprender. Então, muitos nessa geração de crentes querem manifestar prosperidade apenas por vaidade. Querem mostrar para os outros o quão bom eles estão. Querem impressionar o seu próximo, querem gastar com futilidades. Querem ser como alguns ícones da mídia que aparentam ter prosperidade. Mas o cristão que deseja manifestar a prosperidade e a abundância para ajudar outrem e o reino de Deus, Paulo vai dizer, superabundez em toda boa obra. Quando um cristão manifesta a prosperidade e a abundância, desencadeia círculos viciosos de generosidade e caridade, qualidade de vida que atinge e modifica as vidas. Igreja, você não tem. Se você tem um dom da prosperidade em suas mãos, você vai gerar essas duas coisas interessantes, tá? Então, liberta você a mentalidade de consumismo e ostentação. Vale mais o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios. Salmo 37, verso 16. Estamos vivendo uma época de ostentação, do menor ao maior, do mais abastado ao mais pobre. Quase todos querem possuir símbolo de status para apresentar ao seu semelhante. Para isso, sacrificam a sua liberdade financeira, aprisiona-se a mesmo sustento de padrões de vida que têm aparência de prosperidade, mas que na verdade é um fardo, devorado da sua capacidade de contribuir à abundância. Ei, escute isso. Não há prosperidade verdadeira sem abundância. Não há. E isso, você vê na geração, tá? Não, eu quero comprar roupa porque é aquela marca. Não, é aquele... Jesus amado, em casa é uma briga. Porque quer comprar roupa daquela marca. Eu falei, compre roupa que você acha bonita. A roupa é feia. Mas não, é cada marca. Quer consumir aquilo. Então, igreja, cristãos próximos estão livres de mentalidade de ostentação. Eles sabem que a segurança financeira é mais importante do que a demonstração de status social elevado. Pode parecer mentira, mas há cristão vivendo a prosperidade e abundância ganhando relativamente pouco, enquanto que há pessoas ganhando muito dinheiro, mas sem abundância, porque gastam praticamente tudo praticamente tudo para manter o seu hábito e do seu consumo em um padrão de vida exagerado, muito acima da sua possibilidade. Esse procedimento vai devorando o seu tempo, o seu dinheiro e qualidade de vida. Então, saiba dar o passo conforme o tamanho da perna. Quer prosperidade? Aprenda. Seja, Vamos lá. Quer ser um cristão próspero e abundante? Tem que saber a importância de construir um patrimônio sólido para si e a sua família, do que ostentar e ficar cedendo ao consumismo fomentado pelo mundo. A prosperidade dos tolos o destruirá. Provérbio 1:32. Portanto, cristão, procura a todo custo
não ter dívidas e viver de maneira simples e moderada. Terceira coisa, para que eu aprenda a prosperidade: não queira povoar o mundo enchendo a casa de filho. Isso deu certo com teu avô, com teu bisavô, mas nessa geração não dá. Não dá. E tem pessoas que, pelo amor de Deus. E aí, eu já ouvi isso, igreja. Aonde come um, come dois, come três, come quatro. Não, igreja. Não faça isso. Se você puder ter 10 filhos, tem uma condições financeiras para poder sustentar os 10 filhos. Tá? O mundo mudou, a dinâmica mudou. Então essa ideia se tornou assustadora para a nossa atualidade. Entre os vários motivos está principalmente a condição financeira necessária para criar um filho nos dias de hoje. Minha geração, vamos lá, minha geração. Minha geração fazia carrinho com lata de leite, enchia de areia, furava as laterais, amarrava um arame, uma corda, era o carrinho, saía arrastando. Quem é dessa época? Entendeu? Se você não brincou, porque tinha condições financeiras dessa, tá? Não tendo, o carrinho era essa. Pegar uma lata de leite ninho, enchia ela de areia, né, Samuel? Fez isso, Samuel? Aí, furava aqui, amarrava um cordão e saia puxando. Era. Então, já é outra evolução, tá? Os carrinhos de rolemã, a gente mesmo fazia. Bicicleta, comprou uma bicicleta. Que nada, você ia no ferro velho, comprava um quadro lá e ia montando ela, entendeu? Agora, vai fazer isso hoje. Vai fazer isso hoje. Vê se seus filhos aceitam. Solta ele na ReHap, para você ver a situação, que você não sai lá com o bolso rasgado, furado. Então, não queira essa ideologia, né, encher a terra de filhos. Não. Divide com as pessoas. Quarto aprendizado, tá? Libertar você de mentalidade de escassez. Eu vim para que tenhais vida e tenha vida com a abundância. É o próprio Jesus que diz isso. E aí tem crentes que estão com aquela vida de escassez. A maioria absoluta da humanidade vive segundo a mentalidade de escassez. Mesmo a maioria das pessoas abastadas também dirige a sua vida segundo essa mentalidade nociva. Este é um pensamento mundano que reza que não há recurso suficiente no planeta para sustentar todas as pessoas. Esta mentalidade tem aprisionado grande parte da humanidade. É muito utilizada pelas empresas para vender os seus produtos e serviços de maneira quase animalesca. Então, todo mundo corre, aquela coisa toda. Igreja, você acha que o dono desse planeta não ia saber que no pleno século que nós estamos, teria 8 bilhões de ser humano na face da Terra? Pastor, mas tem lugar que há escassez por causa da política de lá. Por causa da política de lá. Tá? Pastor, há muitos lugares no nosso país que há escassez. Concordo. Tá? Por causa da política também de lá. E alguns lugares do nosso país, principalmente no Nordeste do nosso país, tá? Alguns, tanto a serviço como passeio, você passa lá por volta, se você está a passeio, né, você contrata lá uma pessoa para dirigir aquele veículo, aquele buggy, né? E você passa em algumas casas, tem uma rede lá, em plena 3 horas da tarde, tem uma pessoa deitada lá. Trabalha ali você entendeu? Uma vez eu estava a trabalho e o carro deu problema, eu tive que bater palma. Saiu o cara em plena 2 horas da tarde com a cara de sono, né? Uma barriga desse tamanho, 8 filhos. Falei, numa tapera, aí fica difícil ter prosperidade se não gostar de trabalhar, se for amante da cama, se não gostar de levantar cedo, se não gostar de esticar a veia do pescoço, se escolher emprego, eu quero esse emprego, você qualificou para ele?
Então fica difícil a pessoa ter prosperidade desta forma. Quer prosperidade? Estica a veia do pescoço. Quer prosperidade? Levante cedo. Né? Quer prosperidade? Não escolha emprego. É justo, é honesto, cai para dentro. Mas não. Igreja, eu fico me consome por dentro. Você vê um jovem pedindo dinheiro no cruzamento com aquela plaquinha, estou com fome. Poxa, vai aí, tantas obras aí, né? Vai lá, se candidata como servente. Não quer. Não quer, porque alguém vai dar. Esta é a mentalidade. Quer prosperidade? Corra atrás. Estica a veia do pescoço. Não escolhe emprego. Nenhum emprego diminui o teu caráter. Não. Não, eu só quero trabalhar se for isso. Se não for, eu não quero. Então nunca vai ter prosperidade. A mentalidade de escassez faz com que as pessoas queiram consumir imediatamente tudo aquilo que aparece em sua frente, porque supostamente o recurso, produto, serviço, experiência, né? Experiências se esgotam em pouco tempo. É por esse motivo, por exemplo, que as pessoas estão comprando smartphone novos cada 6 meses, mesmo com um antigo aparelho ainda praticamente novo, e pegando valores muitas vezes acima das suas condições, apenas para ter um modelo mais recente e impressionar os seus conhecidos, ou por medo que o modelo acabe antes de terem condições de comprar. Então, muda essa visão. Muda. Não quer prosperidade? Não entra na ideologia do mundo. Quer prosperidade? Não entre na ideologia do mundo. A não ser que você tiver muito. Mas, né? Aqui entra mais um conceito poderoso que o cristão sabe, né? Sabem. Nenhuma mente escassa gera abundância. Uma mentalidade de escassez refere-se às pessoas que considerem a vida como se fosse um bolo que vai acabar. E por isso, se uma pessoa pega um pedaço grande, sobra menos para todas as demais. A maioria das pessoas, particularmente no mundo corporativo, tem sido condicionado a ter uma mentalidade de escassez. Essa mentalidade pode limitar significativamente o que Deus deseja fazer por meio da sua pessoa, por meio de uma pessoa, de um grupo, pessoas ou determinado ministério. Então, principalmente, né, quem nasce lá, que tinha muita, aí já cresce. Vou contar uma experiência dentro da minha casa. Eu nasci no lar, está na geladeira, está ali, é para comer. Agora em casa, não vou dizer o nome da pessoa que ela está aqui. Jesus amado. É dela, não pode comer. Está na geladeira. Se comer, vira um leão, vira um leopardo, vira um... Gente, está ali para comer. Naquele momento, né? Entendeu? Ali é para comer, gente. Até guarda-tanque até estraga, né? O antídoto para uma mentalidade de escassez é uma mentalidade de abundância que vislumbra a possibilidade infinita, que acredita que o melhor ainda está por vir e que pela graça de Deus as ideias, os recursos e o amor são ilimitados, né? São ilimitados. E também uma mentalidade que honra a Deus. Vemos essa mentalidade sendo ensinada por Deus por meio da Escritura, tal como João 10:10, quando Jesus disse, eu vim para que tenhas vida e a tenha plenamente. Posso machucar? Posso? Vamos lá, vou um pouquinho. Eu não vejo isso no meio do povo pentecostal. Já digo, sou pentecostal, mas eu não vejo isso no meio do povo pentecostal. Vamos lá? O Pentecoste começou
com a Assembleia de Deus aqui no Brasil em 1911. Então já faz mais de 100 anos. Concorda? Já faz mais de 100 anos. E eu chamo a atenção de qualquer um. Você pode pegar o carro e verificar o que eu vou dizer agora. Você pode chegar num bairro nobre, Jardim Europa, num bairro nobre, você não vai ver uma igreja pentecostal nesse local. E a igreja está mais cento e quanto? 1911 para 2023. Eu não estou falando mal da Assembleia de Deus, tá? Eu estou dizendo que o Pentecoste veio por causa da Assembleia de Deus para o Brasil. Mas nesses bairros nobres, sabe que igreja que você vê? Presbiteriana, Batista. As igrejas neopentecostais, mas igreja pentecostal, você não vê nesse bairro. Você pode pegar o carro e aí ir nos melhores bairros de São Paulo, tá? Que você não vai ver uma igreja nesse lugar. Quer ver igreja pentecostal? Periferia. É periferia. Tá? Alegrou a alma, falou línguas estranhas, deu piroleta, suou, plantou bananeira, aquela coisa. Opa! Mas no outro dia vai pegar aquele trenzão, vai pegar aquele metrô e a vida não muda, continua. Por quê? Não querem prosperidade, não querem examinar, não querem estudar a Bíblia. Tá? Então, eu faço um desafio. Sou pentecostal, amo ser pentecostal, mas também gosto de estudar a Bíblia. Você pode rodar São Paulo, os bairros mais nobres, tá? Que você não... Roda uma Faria Lima. O bairro da Faria Lima ali é o quê? Faria Lima? Itaim? Vai ali na Itaim, vê se você vê uma igreja pentecostal. Não tem igreja. Não tem. Sim, o custo de uma igreja lá, eu concordo com você que é muito alto, mas estamos falando de igreja que tem quase o mesmo tempo de idade aqui no Brasil. Tá? Nós estamos falando, se você pegar a igreja batista, se você pegar uma igreja presbiteriana, a diferença é pouco. Se você pegar uma questão do Brasil, a diferença é pouco de idade. Quando vieram esse movimento aqui para o Brasil. Tá? É pouco. Se você pegar Brasil e Império, você não vai ver ninguém, uma igreja evangélica aqui. Se você for pegar quando Dom João VI, 1821, vem para o Brasil, não há igreja evangélica, não há relato de evangelho. Você começa a ter relato de evangelho no final de 1800 e burdoada. Que até em frente o cemitério Araçá, tem aquele cemitério de frente, pequeno, foi comprado porque cristão não podia ser enterrado com católico. Então você vai ver, no finalzinho de 1800, no comecinho de 1900, que acontece em 1911, vem o pentecostal para o Brasil. Então, a questão de construir igreja, a diferença de idade é muito pouca. E por que eles têm e o povo pentecostal não tem? Então, eu estou há 56 anos dentro da igreja. Sempre reparei isso. No meio do povo pentecostal, eu não vi tanta prosperidade que no meio de uma igreja batista, numa igreja presbiteriana. Tá? Que praticamente, idades são relevantes. A diferença de 10, 15 anos uma da outra. Sabe por quê, igreja? Não queremos parar um pouquinho e ganhar conhecimento. Não queremos examinar as escrituras. Você sabe o que chama a atenção do povo pentecostal? Não é uma profecia bíblica. Quando eu levanto alguém, profecia. Uau! Isso brilha os olhos. Agora, a profecia bíblica, o ensinamento bíblico não brilha muito os olhos. Sabe por quê? O povo pentecostal, e eu me incluo porque também sou pentecostal, tá? Gostamos de emoções espirituais. Eu estou batendo na tecla há 8 anos nessa igreja, tá? Nesses 8 anos, quem já leu a Bíblia mais de 5 vezes, levante a mão.
8 anos esse ministério tem. 8 anos aí. Já estamos escrevendo a segunda Bíblia. Tem no Telegram, né? Lendo a Bíblia com o pastor. Você entendeu? Eu vi aí na rede social, quem lê a Bíblia 1, 2, 3 ou 4 vezes por semana, 5 vezes, estuda a Bíblia, a qualidade de vida dele é diferente. Eu vi na rede social aí. Mesmo com todas essas informações, nós não queremos ler. 8 anos, esse pastor vos fala, vamos ler Bíblia, vamos lá. Tá? Nesses 8 anos, quem já leu 5? Ninguém levantou a mão. Por quê? Ensinado e cobrado é. Pastor, eu não entendo. Gente, hoje tem Bíblia comentada, hoje tem, nossa, é uma facilidade hoje entender a Bíblia, tá? Mas eu não tenho a mente boa, né? Como eu ouço bastante, eu não tenho a mente boa como o senhor, não é ter a mente boa, eu desejo querer aprender. É desejo querer aprender. Então, quer prosperidade? Examine. Não estou falando isso para machucar ninguém. Vou deixar de ser pentecostal de jeito de maneira alguma. Continua sendo pentecostal, mas examina a Bíblia, tá? Porque você examinando, você estudando a Bíblia, né, você vai ter mais temor. O temor a Deus gera o quê? Sabedoria. Temor. Como ter temor se eu não examino a Bíblia? Porque a Bíblia, você examinando a Bíblia, vai condenar as suas ações, vai condenar as suas atitudes, vai condenar os seus pensamentos. Falou, eu tenho que mudar aqui, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer isso, o céu não é como o que eu penso não, o que eu acho. Nós vivemos muito no achismo, no que nós pensamos, mas o que a Bíblia diz? Entenda, olha, está acontecendo no deserto uma briga milenar, tá? O Filho de Deus encarnado e Satanás. Qual foi os argumentos que os dois usaram para guerrear um para com o outro? A Bíblia. A Bíblia. Então, o mundo espiritual sabe disso. Só nós que estamos numa matéria que não sabemos. O mundo espiritual sabe disso. Só se podemos ganhar guerra com os conceitos bíblicos. Está escrito, somente a teu Deus servirá. Ele, deu linha. Porque usou o argumento bíblico, transforma essas pedras em pão, tu não é o Filho de Deus. Está escrito que nem diz, só de pão viverá o homem. Somos confrontados 24 horas por dia pelo maior inimigo que é nós mesmos, que é nosso desejo, a nossa cobiça, né? É esse inimigo que você tem que combater. E só pode combater quando conhece. Conheceis as Escrituras, porque dela testifica. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você não ter essa ideia dentro de você, nunca vai ficar liberto. Quer liberdade? Conheça. O próprio salmista já sabia disso, e por esse motivo escreveu um dos salmos mais conhecidos do livro sagrado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é que a mente abundante, ou seja, cristão sabe que acredita com todo o seu coração que vive num reino de prosperidade e abundância. Logo, você vive em um reino de abundância. Não precisa consumir todas as coisas imediatamente, pagando os valores exorbitantes, porque os recursos não se acabam com o tempo. Com isso, gastam menos que comprando coisas desnecessárias. Dão mais valores à qualidade de vida do que status. Consomem de forma responsável, organizado, né? Consegue construir um padrão de vida que até pode não ser tão luxuoso como demonstrados na mídia, mas que é sólido, leva sustentavelmente ao ponto de gerar equilíbrio, liberdade e dependência duradoura. Como já falamos, vale mais o pouco quem tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Seja equilibrado, não seja compulsível. Compra com os olhos. 5. Ensina você como plantar em seu coração a mentalidade de abundância. O que semeia em abundância também
sem fará. É a regra da prosperidade. Fechou a mão, é fechada para você também. Tá? E aí acontece. Igreja, eu vou contar uma experiência ocorrida comigo. Tá? Em 1985, quando eu entrei na corporação da polícia, antes daquilo acontecer, eu tinha feito a oração de Jabes. Todo mundo já fez a oração de Jabes, conhece a oração de Jabes. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, o verso 9 e 10, está lá. 2 versículos vai falar a história de Jabes. E aí o Senhor me deu graça para São Paulo, aquela coisa toda. E eu falei, Senhor amado, eu vou ser fiel a Ti nos dízimos na oferta. É o caminho da prosperidade. Vim para cá sozinho, nessa selva de pedra, sem conhecer ninguém. Tá? E recurso, é só o Senhor que pode prosperar. E aí, eu via policiais como eu, morando lá no fundo de São Paulo. Eu falei, não, Jesus. Eu quero morar no centro, que no centro está perto de tudo. Aí aluguei um apartamento no centro. Né? E aí, eu via que os mesmos colegas, companheiros, com o mesmo tempo, mesmo de serviço, tinham menos coisas do que eu. Eu falei, Jesus, olha. E aí teve um mês que eu achava, se você fez um pacto, Deus me está levando isso para que você possa entender. Estou contando testemunho acontecido comigo. Que eu fiz um pacto com Ele. E aí, eu tinha trocado de carro naquela época, eu tinha comprado um GS, né? E entrei numas dívidas, aquela coisa toda, garoto novo, né? Aquela coisa toda, quer se mostrar, aquela... E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu comprei esse carro, vou ficar uns meses sem dar dízimo. Não, o Senhor perdoa. Essa foi a minha mentalidade. Igreja, eu vinha todo feliz, saindo do serviço, em cima do viaduto Alpargata, da Radial Leste. Não me pergunte de onde veio aquele carro. Entrou na lateral do meu carro. Ó, se você está na Radial Leste, se houver uma batida, a possibilidade de alguém bater na sua traseira ou você bater na traseira de alguém, concorda? Tá? Não me pergunta como. Aquele filho de Belial entrou na lateral do carro. Carro novinho. Jesus amado. Igreja, quando eu saí do carro, doido para, né, deixar a carne reinar, o Espírito de Deus falou comigo. Eu falei, Deus, Samuel, daquele dia em diante, eu posso até atrasar uma conta minha particular, mas o dízimo não. O dízimo protege, igreja. Mas você é cristão, o dízimo protege. Quer prosperidade? Seja fiel nos dízimos. Ah, pastor, eu não sou dizimista, mas eu vivo bem. Podia viver melhor. É bíblico isso que eu estou dizendo. A primeira vez que o dízimo entra na história, é uma coisa maravilhosa você entender. Ali está o homem, Melquisedeque, na figura de 100. Melquisedeque porque era uma função sacerdotal que ele estava utilizando. Tá? Ele veio abençoar um homem que já era abençoado porque era amigo de Deus. O nome dele é Abraão. Tinha livrado o seu sobrinho, 9 cidades contra 4, e ele com 300 homens nascidos na casa de 318 nascidos na casa dele, mais os confederados, conseguiu libertar, né, o seu sobrinho. E aí, está contando o despojo. Ele ganhou. Ele não ficou com despojo nem de Sodoma nem de Gomorra, porque o seu sobrinho morava lá. Agora do restante, ele está lá. Aparece o homem mais velho da terra.
montado num jumento, trazendo o que, igreja? Pão e vinho. Quando ele levantou os olhos naquela manhã, depois da noite toda ter guerreado, ele levantou os olhos, viu o homem mais velho da terra, se ajoelhou, e Melquisedeque abençoou esse homem. Se você olhar a vida depois dessas bênçãos, por causa, ele dizimou, deu dízimo aos pés de Melquisedeque. Se você olhar a história de Abraão, daquela data em diante, você vê coisa magnífica. É tanto, ele se torna pai. Antes, primeiramente, ele teve que ser abençoado. Então, a prosperidade, igreja. Se você está numa igreja evangélica, servindo ao Senhor, quer prosperidade, seja fiel nos dízimos e na oferta. Você vai ver o que muda na sua vida. Mas não é da noite para o dia, não. O negócio é tão sério, e muitos crentes desprezam isso, porque o texto de Malaquias vai dizer, se eu não abrir, é o próprio Deus falando, se eu não abrir as janelas do céu, então, seja fiel. Pastor, isso tem a ver com salvação? Não, salvação também é dom de Deus, tá? Não tem nada a ver com salvação. Nós estamos falando de prosperidade. Você quer qualidade de vida aqui? Seja dizimista ao Senhor, na terra, seja, você vai ver, que coisa interessante, tá? Quinto, aprendizagem. Ensinar você como plantar no seu coração a mentalidade de abundância. O que semeia com abundância, em abundância também se fará. Aqui entra dois hábitos que o cristão possui e deseja manifestar a prosperidade e abundância divina, deve necessariamente desenvolver, são eles, caridade e generosidade. Essas duas palavrinhas são fundamentais e eu vou explicar ela para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos fazer a separação entre uma e entre outras, entre a caridade e a generosidade. Vamos lá. Caridade é quando você dá, doa ou faz algo por alguém que está o quê? Necessitado. Isto é caridade. Chama a atenção de quem? Porque você está ajudando alguém que não tem recurso para... Tá? Porque muitas pessoas, eu vou lá, né, ajudar, porque depois ele pode me ajudar. Não. A pessoa está em necessidade, ele não tem recurso para te ajudar. Então isso chama-se caridade. Agora, generosidade é quando você dá, doa ou faz algo por alguém que não está necessitado. Isso também chama muito a atenção de Deus. Ambas são igual, importante e precisam ser praticados. Ajudar ao próximo é ser generoso. Então, são traços de personalidade do cristão que não se modificam. Cristão próspero e abundante costuma dar gorjeta, ajuda, presente, donativo, oferta, dízimo. E tem pessoas que parece que R$5 para dar de gorjeta, ou R$2 é o final do mundo. Não abre a mão nem para dizer adeus. E quer prosperidade. Se eu vejo uma pessoa assim, eu já paro de andar com ela. Não. Tem pessoa que... o dom da prosperidade não está nessa pessoa. A visão dele é riqueza, não prosperidade. Cada qual segundo as suas condições... E fazem estas coisas porque sabe e acredita que Deus multiplica sua semente, gerando assim em sua mente e em sua vida cada vez mais capacidade de produzir recursos para ajudar os outros, com mais gorjetas, mais ajuda, mais presente, mais donativo, mais oferta e mais dízimo. Igreja, por que eu estou trabalhando e estou tendo dificuldade de tirar os povos aqui dessas quatro paredes e nós ir no local de necessidade, levar a cesta básica, fazer um culto? Porque pensa num pastor que quer ver o povo dele próspero, sou eu. Não tem como uma igreja crescer se não der olhar para esse lado. Que há pessoas com mentalidade que nunca vão crescer porque não tem quem ensine, ou não frequenta local que ensine. Então eu estou sempre cobrando. Nós temos aí 25, 30 cesta básica, 25 a 30 cesta básica. É o que entrou. Se você puder, ajude. Não nesse domingo agora que é a festividade, né?
Nós estamos complementando um ano que nós estamos aqui. Sábado e domingo terá culto, a festividade. Sábado é o pastor Carlo Adra e domingo é o pastor Anderson, tá? 2 homens usados por Deus. Venha, o jovem vai apresentar uma festa, as crianças, aquela coisa toda. Vai ter cantora no sábado, aquela coisa toda. Coisa bonita. Vamos fazer convida as pessoas, tá? Para a glória de Deus Pai. E aí, não nesse domingo, no outro, viu, pastor Samuel? Não naquele local lá. Se você puder. Pastor, eu não posso trazer uma cesta básica. Traga meia, traga um quarto, traga um pacote de 5 quilos. Aprenda a ser generoso, isso atrai bênção. Nunca dá, não entra nessa mente de escassez. Porque senão 2024 será igual a 2023, não há prosperidade, não há. Você vai dar um passo para frente achando que vai, você depois vai dar 2 para trás, porque a sua mente funciona assim. Se não, prosperidade, é o que eu estou ensinando aqui. Posso ensinar isso porque aprendi, igreja. Consegui uma coisa, consegui um carro, consegui uma casa, qualquer coisa. Vai dar um passo para frente e vai voltar 2 para trás. Crente, dinheiro para o cristão serve para 3 coisas: conforto para ele, conforto para a família dele e para o reino de Deus. Essa luz, a live, o aparelho que está sendo gravado, energia, banheiro, nada é de graça. O evangelho, para ser levado, para ser ensinado, precisa do dinheiro. E Deus, vendo a generosidade, vai abençoar. Abençoa. Você que está aqui como visitante congregando outra igreja, abençoa lá também. Quer prosperidade? Muda a mentalidade de escassez. Quando mais eles semeiam, mais colhem. E isso é algo que perdura. Pode até começar com um pouco, mas logo estão plantando e colhendo abundantemente. 6º aprendizado sobre a prosperidade: mostrar o hábito de economia. Eu estou minha 5ª parte, até falei isso, alguns estudos atrás, do Egito, 7 anos lá de fartura, Então nós cristãos vivemos numa terra de fartura e oportunidade. Embora a maioria das pessoas esteja ocupada demais vendo caos e crise que o mundo tenta empurrar pela garganta diariamente. Cristão enxerga todas as coisas pelos olhos da fé. Então, não é a economia que rege a sua vida. Tem hora que a gente quer ver o noticiário, aquela coisa toda, qualquer lei aprovada lá lá em Brasília, muda a circunstância de nós aqui embaixo. Eu concordo, mas a minha vida e a sua vida, se você é crente, se você serve ao Senhor, a sua vida é regida pelo Todo-Poderoso. Então, não é a crise. Eu posso citar aqui várias, vamos lá, tá? Houve uma escassez no mundo da época, uma falta de alimento terrível, tá? O que fez? Abraão, pegou a caravana para vou passar fome aqui, não vou lá para o Egito. Foi lá para o Egito. Não era um momento de escassez? Tá? Foi lá. O que aconteceu lá? Todo mundo sabe. O Faraó queria ficar com a esposa dele, que apresentou como irmã. E houve todo aquele processo. Você sabe quantas vezes Abraão saiu rico de lá? 100 vezes mais. Ele vai passar um período, porque a terra está em escassez, não está chovendo. Chega lá, ele contou só meia verdade, porque era irmã dele por parte de pai, não por parte de mãe, Sara, com medo por causa da política da época. E o que acontece? Houve a intervenção divina, porque ele serve a quem? O Deus que é dono do ouro e da prata, e ele sai 100 vezes mais rico do que entrou. Tanto em animais como em empregado, aquela coisa toda, igreja. Vamos lá, José, por onde passou tinha o dom da prosperidade. Como escravo tinha prosperidade, na casa de Potifar teve prosperidade, ele foi lançado lá na prisão, lá ele também teve prosperidade, estava comandando a prisão, até que saiu da prisão e foi ser governador. Outra pessoa, Jacó.
Jacó, filho, neto do homem mais rico, o sheik mais rico, que o avô dele é Abraão. Concorda? Tá? Então, aí, seu pai herda toda a fortuna de Abraão. Se torna o sheik mais poderoso da região lá. Jacó, por causa daquela situação, sai na frente, sai da sua casa com a mão na frente e outra atrás. Foi procurar abrigo no meio da parentela da sua mãe. Chegou lá, encontrou abrigo. Todo mundo conhece a história. Casa com as suas duas primas, né? Leia e Raquel. O seu sogro fez 10 acordos para roubá-lo. 10. Não foi 1, não foi 2, não foi 3. Foi 10 acordos. Todo acordo que o sogro dele fazia, havia intervenção divina. Sabe por quê, igreja? Ele faz um acordo com quem? Com Deus. A caminho. Em Betel tem um som, em vez anjos descendo e anjos subindo. Se o Senhor me abençoar na minha jornada, eu darei o dízimo de tudo quanto o Senhor me der. Então, quer prosperidade? Faça a sua parte. Um dos princípios e hábitos do cristão próspero e abundante é o hábito de economizar, porém não é apenas economizar, mas sim economizar com o propósito de construir um equilíbrio e liberdade e segurança financeira que lhe permite acumular um patrimônio que gere qualidade de vida e possibilidade de ajudar aos outros físicos e espiritualmente. Quero te dar um conselho para terminar. Coloque em prática e com isso se tornará como um jardim iluminado pelo próprio Deus, gerando, multiplicando beleza na forma de qualidade de vida para si mesmo, para a sua família e a todos que rodeiam. E como seu pastor, eu profetizo que você manifeste plenamente este dom de Deus em sua vida, para a glória de Deus Pai. Amém? Curve a vossa cabeça.